Olá, galerinha dos terceiros anos, vamos lá, mais uma aula de ciências e o tema hoje não poderia ser o melhor, gente. Nossa, muito bom esse tema, eu gosto demais. E hoje nós vamos trabalhar duas disciplinas, ciências e ensino religioso, ok? Vamos lá? Ciências, lembram da aula anterior com a professora Alexandra que nós falamos das fases da vida do ser humano? Então, hoje nós vamos falar das fases da vida de outros animais. E na aula de ensino religioso nós vamos falar sobre o respeito a esses animais, certo? Venham comigo então. Vamos lá. Assim como os seres humanos, que a Pro comentou na aula anterior, os outros animais também passam por fases ao longo da vida deles. E eles também nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Muitos animais, como os cães, apresentam fases semelhantes às dos humanos e nascem do corpo da mamãe. É importante que percebamos que, apesar de algumas semelhanças em termos de fases da vida, os animais têm características bem distintas. Tá? Então a Pro selecionou para a nossa aula de hoje alguns animais e eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu gosto demais da aula de ciência, gosto de trabalhar muito sobre os animais porque eles têm muitas curiosidades que nos atraem. Tá? Uma dessas é a vida deles, a fase, o desenvolvimento, né? Tudo isso é muito importante. Eu lembro que quando a Pro estava no terceiro ano, assim como vocês, eu gostava muito de colecionar curiosidade dos animais. Isso me deixava muito alegre, muito feliz em poder estar pesquisando. E eu espero que eu também provoque isso em vocês, a curiosidade de os conhecê-los, tá bom? Então, a Pro quer começar falando de um animal doméstico, que é a fase da vida dos cães. É importante conhecermos as fases da vida do nosso melhor amigo para podermos compreendê-la melhor e assim proporcionar uma vida maravilhosa para ele. Então, como a imagem mostra aqui, gente, o cãozinho ele nasce da barriga da mamãe também, que nem nós seres humanos. Aí tem a imagem aqui que nos mostra o cãozinho bebê, mais adulto, mais jovem, né? Reprodução e depois a fase mais velhinha dele. Então assim, muito parecida com a vida de nós seres humanos. No entanto, os cãezinhos eles têm uma vida mais curta, né? Tá bom? Depende muito das raças. Isso varia muito, certo, gente? Outro animalzinho que a Pro trouxe aqui é os sapos. Os sapos apresentam duas fases da vida. A fase larval, que é ambiente aquático, quando realizam a respiração branquial, tipo os peixes, tá? Então, como vocês podem observar na imagem, a rã, ela põe os ovinhos na água, e aí vem os girinos, olha o desenvolvimento deles, vocês podem observar aí na imagem. Depois eles vão virando os sapinhos, que é a outra fase. Aí a fase em ambiente terrestre, quando realizam a respiração, que nem nós, pulmonar. Tá, gente? Então, assim, essas curiosidades são muito importantes sobre esses animais, porque agregam ao nosso conhecimento a cada dia. Bom? Outro animal que a Pro trouxe, o que eu gosto muito de ouvir, de ler nos livros, é a fase da vida da borboleta. Tá? A borboleta é um dos bichos que sofrem a metamorfose mais completa. Por exemplo, como vocês podem olhar ali, talvez não esteja na imagem, mas a borboletinha ela põe os ovinhos onde nasce a lagarta. A lagarta, por si só, ela fica, depois de uma certa fase, uma fase da vida dela, ela para de comer, fica dependurada, tá? E de ponta cabeça, geralmente, como está mostrando a imagem aí, tá, turminha? Observe aí no vídeo. E um pequeno galho, ou numa folha, talvez, pode ser no galho como pode ser na folha. Tece um casulo bem sedoso, onde ela fica ali escondidinha ao redor dela, né? Dentro do seu casulo, da sua cápsula protetora, a lagarta transforma-se radicalmente o seu corpo e depois de certo tempo emerge como uma bela borboleta. Então olha só, gente, como a fase dos animais também é uma fase muito linda, né? E a borboleta então é um espetáculo de beleza, por isso que eu quis trazer para vocês, ok, galera? Outro animalzinho que a Pro trouxe, que também põe ovos, são as galinhas.
não poderia deixar de falar delas, né? As galinhas são consideradas aves e são geridas por ovos. Após a postura de um ovo fecundado, leva em cerca, assim, mais ou menos de 21 dias para o ovo eclodir e o pintinho nascer. Então, as galinhas costumam viver mais ou menos, isso varia, entre 5 a 10 anos. Tá? Então, observem bem essas imagens, esses tipos de animais que a Pro trouxe para vocês. O revestimento do corpo, que na próxima aula nós vamos falar bastante sobre as características desses animais, tá bom? Seguindo aqui também, eu quis trazer para vocês conhecer e olhar essas imagens aí da nossa aula, falando da fase das vidas dos peixes. E eu quero trazer uma curiosidade, observe bem essa imagem, gente, por favor. Os ovinhos, a fase da larva, depois eles viram fininhos, parecem uns risquinhos na água, né? Até se formarem os peixinhos. Então, até atingirem a sua forma definitiva, os peixes passam por uma série de transformações também. Desde a abertura da boca, que lhes permite começarem a se alimentar, até o desenvolvimento das barbatanas, em que eles usam para nadar. As desovas ocorrem mais assim, em torno de 4 vezes o ano. Isso varia de espécie e também o ambiente, tá? Lembrando isso. Mas quando criados em regiões quentes, eles desovam durante o ano todo, tá? Então é muito interessante a gente saber disso, porque muitas vezes a gente conhece um animal, mas não tem conhecimento dessa curiosidade, tá? Ok? Seguindo nossa aula também, eu trouxe um animalzinho aqui. Gente, ele é conhecido um dos mais antigos da Terra. Fases da vida das tartarugas. Eu quis trazer para vocês porque eu achei muito interessante, gente. Olha só, esses répteis podem chegar a viver até 100 anos. Pois é, mas isso varia muito também da espécie da tartaruga, ok? Podem ser terrestres ou aquáticas. E existem várias espécies diferentes e vivem em habitats, têm características umas diferentes das outras, tá? Embora a gente fale tartaruga como um geral, mas existem vários tipos. Existe uma que vive somente na água e outra é terrestre, tá? Todas possuem um casco, patas e as cabeças retráteis, tá? É que todas elas, indiferente de viver na água ou na terra, ela tem aquela cabecinha que se esconde dentro do casco. Por isso que a gente chama de cabeça retráteis. Ok? Seu tamanho também pode variar conforme a espécie. Chega entre 25 centímetros, mais ou menos assim, até 1,80 m. Gente, que grande, hein? Na maioria das espécies, tá? Isso depende muito da espécie. Certo, turminha? Ok? Espero que a Pro tenha contribuído com o conhecimento de vocês em relação à fase das vidas dos animais. Mas eu quero tratar agora de algo muito importante, que indiferente do tipo de animal, ele ser doméstico, selvagem, ele tem que ser respeitado, tá? E a nossa aula de ensino religioso vai falar sobre isso hoje. Respeito aos animais. E eu trago essa frase com essa bela imagem aí para vocês que fala o seguinte: o amor e o respeito pelos animais se constituem numa das virtudes mais nobres que um ser humano pode ter, tá? Então, respeito, assim como temos entre as pessoas, também entre os animais. Certo, turma? Então, eu quero começar a aula de ensino religioso perguntando a vocês: quem criou os animais? Isso mesmo, eles são criação de Deus. E se Deus criou, nós devemos amá-los e respeitá-los, tá? Isso não quer dizer que eu tenho que trazer todos os animais para dentro de casa. Não é assim, né, gente? São seres vivos criados por Deus e merecem o nosso carinho, respeito, amor. Teve um aluno que chegou um dia para mim e disse: Pro, eu não gosto de gato. Lá em casa eu não posso ter gato. Ok, mas a gente tem que respeitar e tratar bem os animaizinhos, né? São como seres vivos, possuem sensibilidade, né, gente? Todos os animais, assim como nós, eles podem sentir alegria, tristeza, eles têm sentimentos também, tá? Os animais são muito importantes para a vida na Terra. Viveríamos sem os animais? Acredito que não.
Eles mantêm o equilíbrio da criação e embelezam também a natureza. E quando domesticados, se tornam os nossos melhores amigos, né? Então, eles fazem parte da harmonia do universo. São úteis, né, ao homem e à natureza, ok? Então não esqueçam disso, respeitem os animais, cuidem, conversem com as pessoas adultas, para vocês verem o quanto que os animais são importantes na vida da gente. E aí eu trouxe uma curiosidade também. Que alguém de vocês lembra aqui a história da Arca de Noé? Quem será que Deus falou a Noé para proteger naquela arca? Um casal de animalzinho, né? Cada espécie, cada tipo, todos estavam lá sob a proteção de Deus. E é isso que queremos, né? E dentro desse mesmo assunto eu trago para vocês uma data. 4 de outubro, Dia Mundial dos Animais. Olha que legal, gente. Estudando esse conteúdo aqui, eu vi essa data e achei muito importante trazê-las para vocês. Porque além dessa data, além desse dia, que é mais um dia, todos os dias nós devemos cuidar dos animais, tanto os que são nossos, como os demais, o que a natureza nos oferece. Certo, turminha? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenha contribuído para a vida de vocês de alguma maneira. E um beijo no coração e um abraço de urso, um abraço virtual para vocês.